Olá a todos, vamos a mais uma síntese do estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Hoje é dia 6 de abril de 2022, estamos ainda no capítulo 13. Capítulo 13 que traz o título de Ponderações de Vicente. A gente já começou esse capítulo na síntese anterior e hoje vamos trazer ali a partir de certa etapa do capítulo, ali onde ele coloca que ele começa a falar sobre o nosso lar, né, que é uma ótima oportunidade, o fato deles estarem lá, que é uma bênção eles estarem naquele local e que nunca, e que eles não conseguirão compensar o débito que eles têm com a colônia, né, por estarem em um lugar onde eles conseguem se desenvolver. E logo após isso, ele comenta com a frase que eu acredito que é a frase aí do capítulo, que ele traz, enquanto eles estão lá no nosso lar, ele coloca que há muitos, quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Então, aí eu acredito que seja interessante a gente ressaltar o quanto o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção nos estagna, né, nos paralisa, nos fixa em determinados pontos do nosso estágio de desenvolvimento moral e intelectual. E aqui é o que ele coloca, é que muitos outros indivíduos não estão tendo a oportunidade de estar onde eles estão, justamente por estarem presos, talvez ali em regiões umbralinas, e estão presos por quê? Presos por sua própria vibração mental, pela sua própria sintonia, né, energética, pelas fixações que ainda eles estão presos. Então aí ele resume um pouco do capítulo como um todo, né? E é uma das frases que a gente trouxe para essa síntese também. E lembrando que ele está aqui conversando com o Vicente e ele vai terminando, né? Ali, então ele continua ali conversando com ele, comenta sobre como foi Jesus também, como um grande médico, né? Que ele comenta. E só que ele era um médico diferente do conceito de médico que nós temos atualmente. Era um médico que ele não tratava só da parte física, da parte externa, mas ele cuidava também da parte interna e das causas que originaram aquela doença, né? Auxiliando o indivíduo a observar essas causas para que não caia em novo equívoco e venha a gerar novamente essa mesma doença ou outras doenças, né? E hoje em dia a nossa sociedade ainda está muito presa, a medicina principalmente, muito presa ainda nesse aspecto externo, né? No aspecto dos efeitos das doenças, né? A gente vai trazendo aos pouquinhos novas formas de tratamento, novas formas holísticas de se enxergar a saúde. E com elas vão vindo também novas técnicas. Mas a medicina tradicional ainda está muito presa a isso. E ele dá aqui o exemplo de Jesus para mostrar que existe uma nova forma de você enxergar a saúde. Vamos ver o que mais aqui. E aí o Vicente ele comenta também de um exemplo, né, de um amigo dele, né, que ele coloca aqui. Que ele fala o seguinte, ele fala que ele era um médico, cirurgião excelente. No entanto, quando ele começou a ter ganhos maiores financeiros, ele acabou se perdendo. Ele acabou fascinado com essas conquistas materiais, com esse montante de dinheiro que ele estava conseguindo e acabou desfocando, né? Desfocando do objetivo dele como cirurgião, como médico. E nas diversas operações que ele fez durante a vida dele, ocasionou em que alguns pacientes vieram
a entrar em óbito, né? Ou a não obter êxito nas cirurgias. E ele comenta que não foi causa específica desse cirurgião, né? O óbito ou esse não êxito na cirurgia. No entanto, por ele perceber a sua consciência, observar e ter a noção do quanto ele estava desviado desse caminho reto, o quanto ele estava sendo negligente com os pacientes, esse pensamento de culpa levou ele a ficar preso, né, após o desencarne, a essas entidades, né, que estavam esperando persegui-lo. Né? Quer ver como ele coloca aqui? Amigos do operador, né, do cirurgião, prestaram esclarecimentos justos a muitos daqueles que tiveram prejuízos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. E aí ele comenta que realmente ele não teve culpa na morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, como ele não estava seguro do seu dever, nem tranquilo com a sua consciência, ele se julga culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, o próprio pensamento de culpa dele gerou também uma sintonia com esses seres que o consideravam, de certa forma, culpado, e ainda reforçou essa perseguição. Né? O seu próprio... Então, assim, quando a gente se considera culpado, quando a nossa consciência mesmo nos coloca nessa situação, a gente se coloca em um ambiente em que vai favorecer a perseguição de outros. Por mais que na prática e na realidade a gente não tenha contribuído, como no caso aqui desse amigo ali do Vicente, para causar algum prejuízo específico, né, no caso da morte, né, ele se considera tão culpado que aquilo influenciou muito na vida dele. E aí tem uma frase interessante que ele coloca aqui, que todo erro traz fraqueza. E assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Então é um ponto interessante também. Então, enquanto a gente estiver nesse pensamento de culpa, a gente fica vulnerável. A gente fica fraco para continuar. Né? A gente fica na mesma sintonia, na mesma vibração que nos colocou naquele equívoco. O ponto aqui seria o de arrependimento, né? O arrependimento que vem naquela palavra que é metanoia. Metanoia significa ir além da mente, né? Além daquele pensamento. E dessa forma você consegue realmente seguir em frente e não ficar fixado naquela culpa. Quando você realmente se arrepende de uma situação, você, no sentido estrito da palavra, você percebe aonde teve o equívoco e passa a ter um novo tipo de pensamento sobre aquilo. E aí sai daquele círculo vicioso. Esse é o ponto importante. Acredito que seja isso esse capítulo. E a gente comentou também hoje o capítulo 14, né? O capítulo 14 traz o título de Preparativos. Ele comenta que o Aniceto, que é quem ia auxiliar tanto o Vicente como o André nas tarefas que eles iriam executar a partir dali, ele vai conversar com eles e avisa que vai precisar deles de certas tarefas no serviço terrestre. Né? E eles ficam radiantes de alegria sobre isso, porque seria a primeira vez que eles iam executar uma tarefa de auxílio real e específico na Terra. E aí ele começa a comentar ali, o Aniceto, no caso, ele começa a comentar que o que falta ali para o André, ele observa que são certas habilidades, né? Certas maneiras de se enxergar as coisas. Né? Ele comenta assim, você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os
efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína física. Então, esse também é um ponto interessante para a gente refletir. O quanto a nossa visão já está aberta para enxergar mais amplo as questões que estão no nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente está muito voltado para nós mesmos, aos nossos interesses pessoais, chega alguém e nos ofende, chega alguém e está de mau humor, chega alguém, enfim, e nos incomoda, e a gente observa só aquele ato específico, aquela ação específica que nos incomodou, sem parar para olhar com atenção o que aconteceu com aquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo, né? A gente fica focado em uma questão que nos atinge e deixa de observar a real enfermidade. E isso em nós mesmos também. A gente às vezes observa certos aspectos específicos em nós sem buscar as causas, as origens daquilo que gerou aquele comportamento. Então, o Aniceto aqui ele faz uma reflexão convidando a gente a observar as origens, certo? E não apenas a superficialidade das coisas, de ampliar a nossa visão. Então ele fala para o André e para o Vicente para eles comparecerem no dia seguinte no gabinete de auxílio magnético, às percepções, para ampliar a visão que eles tinham das coisas ali. E pede para eles uma medida que vai auxiliar nesse trabalho, que é o quê? A oração. Que eles orem, né? Que eles orem solicitando, mas aí que tá o ponto. Essa oração ele explica que não é uma oração apenas de pedido, mas é uma oração de comprometimento, é uma oração de compromisso. Diferente da oração que às vezes a gente aprende no nosso dia a dia, que é uma oração de pedir as coisas apenas, né? E então ele fala que essa oração é você se colocar à disposição para executar as tarefas que vão advir daquele instrumento que você vai receber, né? Daquela responsabilidade que você vai ter a partir de então. Então, quer ver como é que ele coloca aqui? Ele fala: não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui segundo antigas viciações do sentimento terrestre. O que é esse fanatismo? É você colocar a oração somente em seu benefício. Como se fosse realmente, você usa a oração, ao invés de se conectar com o mais alto, para o seu interesse pessoal. Ponto. Isso é uma viciação. E você tornar fanática ainda é você colocar aquilo sem discernir sobre o que você está fazendo. Isso é você ser fanático. É você colocar aquilo em um pedestal e não criticar, não discernir sobre o que você está fazendo, seja para qualquer coisa que você faça. É um desequilíbrio nesse sentido. Idealizar demais uma coisa sem discerni-la de fato, dando um valor excessivo ao que ela realmente é. E aqui no caso é o que ele comenta aqui, atitudes de fanatismo que eram feitas em abusos, costumes anteriores aí. No ciclo carnal costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades. Esse não é o objetivo da oração que ele coloca aqui. Ele fala que a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Essas luzes abrilhantam o caminho para que a gente consiga executar melhor as nossas tarefas. É diferente de ociosidade. Quando você ora, você pede auxílio, pede força para você executar a tua tarefa. Para você lembrar, e assim você acaba agradecendo de maneira ininterrupta, lembrar que tudo que lhe acontece é para o teu bem, é para o nosso bem. Isso é ter fé, é ter fidelidade com Deus, é saber que Ele está sempre contigo a todo momento. Isso é ter fé de verdade, não é em acreditar, e sim é se colocar a serviço, se colocar a trabalho
E quando você se dá conta disso, você agradece. Certo? É uma forma diferente de você orar. E aí ele continua, né? O capítulo, Vicente e André ficaram super animados com essa situação, né? E no dia seguinte foram levados para o centro lá. O André nem sabe explicar o que foi feito, ele não tinha ainda, como é que ele comenta? Ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência as aplicações espirituais que ele passou. Mas no fim ele saiu com mais bom ânimo do local. E essa palavra ânimo eu acho que é uma palavra interessante. Ela vem de ânima, que vem de alma. Então toda vez que a gente tem mais bom ânimo para as coisas, né, se anime, é uma forma de você se dar conta de que você é uma alma, não só o corpo físico. É se dar conta da vida espiritual que há em você e, consequentemente, desse espírito que te anima, esse espírito que te dá luz, que é ligado ao Pai e que a gente ainda está se desdobrando e aos pouquinhos fazendo com que essa luz nos alcance e se difunda através da gente mesmo, né? A gente reflita essa luz maior que é de Deus. E acho que por fim a gente pode comentar o que o Aniceto faz bem no finalzinho, que ele fala que eles vão, ele vai acompanhar eles por um caminho até chegar na Terra, mas não vai ser o caminho bem cuidado, o caminho bem zelado, né? Não é o caminho é o caminho que é bem cuidado, né, pelos espíritos ali, que é utilizado, né, nas tarefas de rotina, e quando espíritos mais nobres vão fazer o seu reencarne. Como eles estão indo para a Terra a serviço de aprendizado, né, eles vão pelo caminho onde vai ter mais dificuldades, caminhos onde vão ter... ele até dá aqui uma metáfora que explica bem, né? Ele fala assim: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Eles vão provavelmente caminhar por esses fundos precipícios, a título de aprendizado, tanto para o André como para o Vicente. E o próprio André comenta no final aqui do capítulo que Aniceto, ele dá a entender que ele poderia voltar com facilidade para o nosso lar a qualquer momento, pelos caminhos mais tranquilos. Mas para orientar e para facilitar o aprendizado dos dois, ele se reduz para levar os dois pelos caminhos mais tortuosos, porque eles não têm ainda uma vibração adequada para ir por esse caminho mais sutil, esse caminho mais bem cuidado, como eu comentei. E aqui acaba uma reflexão interessante também, né? Para todo professor ou a toda pessoa que quer ensinar alguma coisa, ela dá o exemplo e ela ir até a etapa aonde o aprendiz está, para daí levar ele. Você tem que se reduzir até o ponto onde ele está, para daí mostrar para ele o caminho, ou auxiliá-lo a percorrer esse caminho. É uma reflexão bastante legal. Beleza, pessoal? Assim termina o capítulo 14. Próxima síntese será o capítulo 15, a viagem. Tenhamos uma boa semana e até a próxima. Muita paz e muita luz para todos aí.